Que a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração, hoje e para todo sempre. Amém? Nosso Deus é aquele que sonda os corações e Ele sabe exatamente como se encontra o nosso coração aqui essa noite. Aqueles que estão alegres, aqueles que estão motivados por alguma coisa, aqueles que estão enganjados na certeza de alcançar um propósito, um objetivo, assim também como sabe e conhece o coração de todos aqueles que hoje, por algum motivo, estão abatidos, entristecidos, cabisbaixos. O Senhor sabe exatamente como você entrou aqui hoje. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso e Ele é ciente de todas as coisas. Ele é aquele que sonda o espírito, alma, pensamento, coração, e sabe exatamente como nós nos encontramos aqui hoje. E a vontade do Senhor é que você esteja bem e abençoado no nome de Jesus. Todos nós, todos nós, todos nós. A palavra de Deus diz, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E ao entender essa palavra, nós podemos entender que Jesus, Ele traz para nós a plenitude diante do seu poder, diante do seu cuidado, diante do seu ato salvífico na cruz do Calvário, quando trouxe para nós a salvação, a libertação de todo mal, de todo pecado, quando nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, quando trouxe para nós a mudança de vida, a esperança verdadeira, a alegria da salvação, a vida eterna no nome de Jesus. Então Ele nos dá a plenitude. E durante o tempo que nós ainda vivemos aqui, Ele nos prepara para que nós possamos nos encontrar com Ele. E Ele não esconde a nossa situação aqui. Ele diz que no mundo nós teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E com Ele eu creio que todos nós venceremos. Todos nós venceremos. Então, só Jesus Cristo salva para nos dar a plenitude. Só Jesus salva. Nesse entendimento de plenitude, Deus colocou uma palavra no meu coração para compartilhar hoje aqui, para que nós possamos entender essa plenitude do Senhor. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 3, a partir do versículo de número 14. E aqueles que forem encontrando no nome de Jesus, vão ficando de pé em reverência para a leitura dessa palavra, a palavra de Deus. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 14, o apóstolo Paulo inicia essa oração, dizendo assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Eu oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito,
para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Quero repetir essa última parte. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos pelas tuas maravilhas, pelo teu cuidado, pelo teu favor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai. O Senhor que sonda mentes, corações, pensamentos, Pai, no nome de Jesus, nos dá alegria de entendermos a tua palavra, e hoje, Pai, no nome de Jesus, sermos transformados para o louvor da tua glória, e possamos sair daqui diferentes, ó Pai, da maneira que nós entramos. Abençoa, Senhor, todos nós, no nome de Jesus, e nos dá essa alegria. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podem sentar. Amados, quantas lutas nós temos no nosso dia a dia, quantas coisas nós enfrentamos que nos abate, nos entristece, nos coloca para baixo, nos desmotiva. E essa carta de Paulo aos Efésios, a um povo que foi alcançado pela pregação do Evangelho, que também sofria, na sua realidade, perseguições, ataques, passavam por situações difíceis, mas contavam com o cuidado de Deus. Se você ler o capítulo 1 até o final do capítulo 3, você vai ver o agir de Deus no meio desse povo, o que Deus fez no meio desse povo. E para reforçar, Paulo encerra essa primeira parte da sua carta aqui, no final do capítulo 3, com essa oração. E destaco aqui, mais uma vez, o que nós falamos aqui. A oração de Paulo diz, que aquele povo, juntamente com todos os santos, com todos aqueles que foram alcançados pelo Senhor Jesus, pudessem compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento de Cristo, que vai além do nosso humano. O nosso conhecimento é limitado, nós temos a capacidade de aprimorar o nosso saber, o nosso conhecimento, mas por mais que nós sejamos instruídos em várias áreas, por mais que nós tenhamos conhecimento de vários assuntos, o nosso conhecimento é limitado dentro do conhecimento de Deus, que é um conhecimento que até excede todo o conhecimento, é um conhecimento pleno. Então, para que todos esses fossem cheios da plenitude de Deus, de tudo aquilo que Deus tem de maravilhoso para aquele povo. E diante desse entendimento, Paulo vai encerrando essa parte, essa oração, dizendo, olha, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Amados, às vezes nós nos colocamos diante de Deus, nos ajoelhamos,
fazemos as nossas preces, os nossos pedidos, o nosso clamor, o nosso pedido de socorro a Deus, e pedimos para Deus a providência, mas o nosso pedido é tão tímido diante do poder de Deus, diante de tudo aquilo que Ele tem para todos nós. Ele faz infinitamente mais por todos nós, e quando você pede algo, Ele faz muito mais por você, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E dentre essas palavras contidas nessa oração de Paulo aos Efésios, que nós podemos aplicar no nosso viver, essas palavras que Paulo usa aqui nessa oração estão implícitas à vontade de Deus para nós. Porque Paulo ora para que eles fossem cheios da plenitude de Deus. Paulo ora para que eles tivessem essa alegria de serem sempre abençoados pelo poder de Deus. E Paulo ora para que eles estivessem diante de Deus, conforme a vontade de Deus, para que eles fossem alcançados por essa vontade. Na nossa oração que nós fazemos a Deus, às vezes nós insistimos para Deus ouvir a nossa oração. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu pedido de socorro, o meu clamor. Senhor, ouve, e a gente insiste para que aquilo chegue até nós, porque quer aquelas bênçãos, e a gente insiste como se querendo que Deus ouvisse a nossa voz e o nosso pedido de socorro. Na realidade, nós temos que orar para que nós possamos ouvir a voz de Deus, porque nós temos que estar no centro da vontade de Deus, para que Ele possa realizar em nós o seu querer, o seu efetuar, e nós sejamos alvos dessa plenitude, desse poder que Ele tem para todos nós. Nós temos que estar no centro da vontade de Deus, porque muitas das vezes nós podemos até fazer os nossos pedidos, como eu falei, tímidos, pequenos, diante daquilo que Deus tem para nós. E Deus pode não realizar aquilo que nós queremos e pedimos, mas saiba que Ele tem algo bem melhor para todos nós, no nome de Jesus. A vontade dEle está acima da nossa. A palavra de Deus diz: assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os seus pensamentos, sua vontade, tudo aquilo que Ele quer para todos nós. É assim. Então Paulo, aqui no início, ele inicia essa oração dizendo assim: por essa razão, depois de ter falado de tudo aquilo de Deus estava fazendo no meio daquele povo, por essa razão, eu me ajoelho diante do Pai, né, do qual recebe todo o nome, de toda a família, nos céus e na terra. Eu oro para que vocês, quer dizer, ele vai fazer o pedido para que aquele povo continue sendo abençoado, colocando aquele povo diante de Deus e da sua vontade, da vontade de Deus, para que eles alcancem essa plenitude, esse poder, esse cuidado, essas bênçãos. Então, pensando nisso, diante de tudo aquilo que nós vivemos, eu quero dizer para vocês que Deus, Ele quer que nós cheguemos a um patamar, cheguemos a um ponto, cheguemos no centro da sua vontade. Então, diante dessas palavras, o que é que Deus quer para nós? Eu relacionei algumas coisas aqui, que estão implícitas nessas palavras de Paulo, nessa oração. Eu relacionei algumas coisas aqui daquilo que Deus espera por nós. Então, eu quero mencionar cada uma delas para que nós possamos compreender no detalhe o que Deus quer para nós, e assim nós possamos ser cheios dessa vontade, dessa plenitude de Deus na vida de cada um de nós, no nome de Jesus. Primeiro, Deus espera que todos nós venhamos a ser salvos. Deus quer que todos venham a ser salvos. Deus não quer que ninguém venha a se perder. Deus nos fez para vivermos com Ele eternamente. Deus nos fez para vivermos com Ele eternamente e termos uma vida super abençoada. Se nós lermos lá no início, o que Deus preparou e assim colocou Adão e Eva no jardim do Éden,
Era para viver eternamente com Deus, em comunhão com Deus e ter uma vida abençoada. Mas depois da queda, depois da desobediência, eles começam a colher aquilo que eles não queriam. Mas Deus, Ele é tão rico em misericórdia, que logo depois da queda, no capítulo 3 de Gênesis, Deus traça o plano da salvação para trazer até nós, o seu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro perfeito, que traz para nós o seu sacrifício na cruz do Calvário, para nos levar e nos reconciliar com Deus Pai, para que nós possamos, na condição de filhos, novamente, sermos alvos desse poder, dessa bênção, da graça, da misericórdia, da plenitude de Deus. Ele não quer que ninguém venha se perder. E Deus, Ele é rico em misericórdia, nos dando tempo para que nós possamos atentar que Ele está de braços abertos para nos receber. O tempo da graça foi aberto na vinda de Jesus Cristo, quando ali Ele esteve na cruz do Calvário, e Ele foi assunto aos céus, mas Ele vai voltar. E quando Ele voltar, a porta da graça vai se fechar, mas todos aqueles que o receberam, que reconheceram a Jesus como Senhor e Salvador, vão desfrutar das bênçãos da plenitude de Deus no nome de Jesus. Portanto, ser salvo, ser alvo da graça e da misericórdia do Senhor vai muito além de nós professarmos que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ser salvo é ser abençoado, é ser alvo do poder, do cuidado de Deus, né? Eu conheço pessoas que confessaram que Jesus é o Senhor e Salvador e vivem uma vida miserável, totalmente contrário do que a Bíblia diz, que aqueles que foram alcançados são uma nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que se fez tudo novo. Ainda continuam vivendo a velha vida, não dão testemunho, e dizem que são de Jesus, mas vivem uma vida miserável. A Bíblia diz que a árvore se conhece pelo fruto, mas todo aquele que foi alcançado por essa graça, por essa misericórdia, que teve o sangue de Jesus na vida dessa pessoa, é uma nova criatura, e ele prova do cuidado, das bênçãos de Deus, do seu poder, da salvação, da vida eterna no nome de Jesus. E o Senhor, Ele é rico em misericórdia para que todos possam alcançar essa plenitude, essa graça. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, vai dizer assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ele age no tempo certo, mas Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento e reconheçam que Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, e Ele tem o melhor para cada um de nós, no nome de Jesus. A salvação eterna, a salvação eterna. Ele está lá de braços abertos, aguardando, para que ninguém se perca. O Senhor não nos deu vida, o Senhor não nos deu fôlego de vida para que nós fôssemos escravo de Satanás, presos ao pecado. Não, Ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, para nos libertar, para vivermos com Ele para todo sempre, no nome de Jesus. A palavra de Deus fala em João, capítulo 3, versículo 17, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por ele, glória a Deus. Amados, às vezes, a pessoa, na condição de pecador, pensa que Deus está aguardando com um chicote na mão. Não, Ele quer mudar a vida daqueles que estão presos, escravizados, numa vida miserável, para transformar a vida desses, como Ele demonstra naquela passagem do filho pródigo.
roupa nova, calçado novo, um anel no dedo, matou o boi mais cevado para fazer uma festa, e aquele que estava morto e perdido foi salvo, foi encontrado no nome de Jesus. Segundo, Deus quer que todos nós venhamos a abandonar a vida de pecado. O pecado nos separa de Deus. O pecado nos mantém longe de Deus. Nós podemos professar que nós somos de Deus. Nós podemos professar que Jesus é o Salvador, que Ele está presente no meu coração, que eu tenho o Espírito Santo de Deus. Mas se eu viver uma vida de pecado, eu estou me enganando, porque o pecado me separa de Deus. Isaías 59, versículo 1 e 2 diz que o Senhor não está com as suas mãos encolhidas, que não possa alcançar, que não possa salvar, nem seus ouvidos tapados, que não possa ouvir, pelo contrário, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Nós podemos nos alegrar com os prazeres momentâneos dessa vida, achando até que é de Deus, achando até que é bênção de Deus, mas nós não temos noção do que é ter uma comunhão com o Senhor, vivendo para Ele, longe do pecado, desfrutando do seu cuidado, no nome de Jesus. 1 João, capítulo 1, versículo 8 diz assim: se afirmarmos que nós não temos pecado, que estamos sem pecado, estamos nos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Versículo 9: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de todas as injustiças, no nome de Jesus. Amados, não importa qual seja o pecado, o sangue de Jesus nos purifica e nos transforma numa nova vida, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Pode ser o mais vil pecador, mas Jesus perdoa no nome de Jesus. Eu trabalhei no centro de recuperação, e antes de trabalhar, eu fazia evangelismo no centro de recuperação, e fazia ali, levava o evangelho da salvação para aqueles detentos ali, naquele centro de recuperação, e no final nós fazíamos apelo. Sabe quantas pessoas levantavam as mãos? Praticamente todos que estavam ali encarcerados, pagando por uma pena da justiça humana que os colocou ali, para pagar pelos seus erros, pelos seus crimes, pelos seus delitos. Mas aquele que matou, aquele que roubou, não importa qual o seu crime, mas uma vez que ele se arrepende do seu pecado, ele tem o perdão de Deus, o direito da vida eterna, no nome de Jesus. Ele pode colher as consequências do pecado, vai continuar pagando a sua pena, mas ele está salvo no nome de Jesus. Está salvo. 3, Deus espera que nós sejamos santos. Todos nós sejamos santos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 diz assim: mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que vocês fizerem. Amados, a santidade é uma separação, é uma preparação da vida nova. Aqueles que foram alcançados pelo Senhor, que foram tirados das trevas, transportados para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, aqueles que desfrutam da maravilhosa luz do Senhor, a partir de então, do novo nascimento, aqueles que reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador, e a partir de então tem um novo nascimento, começa agora uma vida espiritual, uma vida nova. Alcançados pelo Senhor, eles começam agora a conhecer qual é a vontade do Senhor, e assim vão se lapidando, vão deixando para trás a natureza humana, pecadora, caída, e passam a se revestir do novo homem. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo.
Sejamos santos como santo é aquele que nos chamou. E, amados, não tem coisa maravilhosa, melhor no mundo do que ter uma nova oportunidade de vida. Se vocês conhecessem esse que vos fala, no tempo do pecado, e hoje eu falando aqui, vocês iam ver uma mudança da água para o vinho. Além de pecador vaidoso, tinha 20 óculos escuros, mas só usava um. Tinha para mais de 30 pares de sapatos, mas só usava um. Hoje eu tenho só um, que eu uso durante a semana, depois passa a poeira, tira a poeira da semana e vem com ele no domingo aqui. Porque o Senhor tira de nós a vaidade, o pecado e nos transforma numa nova criatura para termos o prazer da comunhão do Senhor, para vivermos com Ele eternamente. E a palavra de Deus fala ainda algo maravilhoso em Hebreus 12, versículo 14: se esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Não tem alegria maior do que ter comunhão, ter a presença do Senhor, conforme a irmã Nilza falou agora há pouco aqui, no início. Você sente a presença de Deus na sua vida? É tão ruim quando a gente sente aquela frieza, a gente sente, parece que a gente está no vazio, parece que a gente está esquecido, como se Deus não existisse, como se nós tivéssemos sido abandonados. É tão ruim. Se coloca no caminho da santidade, que a cada passo que você dá, você vai sentir mais e mais a presença do Senhor, no nome de Jesus. 4, Deus quer que nós sejamos praticantes da palavra. Amados, há quem diga que tem alegria no final do ano, que leu a Bíblia de capa a capa. Mais um ano eu li a Bíblia toda. Eu tenho certeza que muitos aqui já leram a Bíblia toda. Eu tenho certeza que tem muitos aqui que leem a Bíblia todo ano, toda. Mas há quem tenha dito que é melhor que eu reflita, ao menos em um versículo que seja, por dia, mas que eu extraia desse versículo tudo aquilo que Deus quer falar ao meu coração. Eu vivo essa palavra, eu sou obediente a essa palavra, eu cumpro essa palavra, é difícil para mim, eu tenho alegria de viver essa palavra. É importante. Não vale de nada eu ler a Bíblia de capa a capa e não aplicar a palavra na minha vida. Eu tenho que viver a palavra. Viver a palavra. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Eu conheço muita gente que vem, se propõe de vir nos cultos, como hoje, e aí, ao sair daqui, nem sequer lembram os pontos que foram pregados, nem sequer qual foi o texto principal que foi lido, nada que foi falado. Chega na terça-feira, pergunta para a pessoa: o que foi que o pastor pregou? Difícil, é difícil. Viva a palavra, e você vai sentir o cuidado de Deus, o amor de Deus presente na sua vida, no nome de Jesus. 5, Deus quer que nós tenhamos fé. Ele quer que nós tenhamos fé. E eu tenho certeza que todos nós podemos dizer assim: eu tenho fé em Cristo Jesus. Mas eu quero saber o que a sua fé move, o que ela faz na sua vida. Porque ter fé na bonança é muito bom. Mas quando nós estamos na tribulação, ou quando nós estamos em busca de algo, que aquilo pesa em nós, qual é o tamanho da nossa fé? Jesus diz que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, que é miudinho, e as pessoas acham que ter uma fé do tamanho do grão de mostarda, né, é o suficiente. Não é isso.
A fé do tamanho de um grão de mostarda, ela gera em nós uma alegria que, na prática da palavra, esse grão se transforma em planta e vai crescer, e vai crescer, e vai se tornar grande no nome de Jesus, ao ponto de nós enfrentarmos situações difíceis e complicadas, e nós não seremos abalados no nome de Jesus, porque a fé em Cristo Jesus vai nos manter firmes, não lamentando, não reclamando, não tendo uma vida de murmuração, mas dando glória a Deus no meio da provação, porque no final a vitória é nossa, no nome de Jesus, para aqueles que têm fé. E a palavra de Deus diz: ora, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos, ter a certeza daquilo que você espera, né? Vai chegar no nome de Jesus a prova das coisas que nós não vemos, mas vai existir no nome de Jesus. E o versículo 6 de Hebreus 11 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos agradado a Deus, será? 6. Deus quer que nós amemos a Ele sobre todas as coisas. E aqui pega, porque esse aqui foi um questionamento que chegaram com o Senhor Jesus e perguntaram: Senhor, qual é o maior mandamento? Né? E Jesus, Mateus capítulo 22, versículo 37, Jesus respondeu para esse questionamento: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Deus tem que ser o nosso maior em tudo, o nosso principal em tudo, o nosso viver. Nós temos que respirar a Deus, acordar de manhã, abrir os olhos. A primeira pessoa que nós vamos falar não é com o cônjuge, não é com o filho, não é com ninguém, é com Deus, entendeu? A última pessoa que você for falar, antes de fechar os seus olhos para dormir, tem que falar com Deus. No seu viver, de manhã até o momento que você vai dormir, você tem que estar falando com Deus a todo momento, diante de toda e qualquer situação. Você está trabalhando, você está estudando, você está na rua, você está em situação difícil, você está em qualquer situação, você está pedindo a Deus: Deus, me dá orientação, me dá discernimento, me diz o que eu devo fazer, no nome de Jesus, e a sua vida vai ser abençoada e próspera, porque o Deus vai te guiar, vai cuidar de você, vai te abençoar, vai trazer a provisão, vai trazer o cuidado que você precisa, no nome de Jesus. O que acontece é que Deus hoje, na vida de muitos, já não é mais prioridade. Às vezes nós somos consumidos pelos problemas, pelas coisas que acontecem no nosso dia a dia, a gente perde o foco, e Deus fica em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Hoje tem culto, não vou porque eu estou ocupado com tal coisa. Né? Hoje tem culto, não, eu estou preocupado, estou focado em outras coisas. Coloca Deus em primeiro lugar, e a tua vida vai ser abençoada no nome de Jesus. 7, Deus quer que nós amemos uns aos outros, como Ele nos amou. E é o segundo maior mandamento, sequência do que nós lemos agora há pouco, Mateus 22, versículo 39, Jesus respondendo ainda ao questionamento. E o segundo maior é esse, é semelhante a esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus capítulo 7, versículo 12, traz uma regra de ouro para nós. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Façam aos outros aquilo que vocês querem que os outros façam com você. Você está em dúvida como é que você vai lidar com uma situação? Você está em dúvida como é que você vai tratar aquela pessoa que te faz mal? Você está em dúvida de como é que você vai lidar com aquela pessoa que te deu um calote? Você está em dúvida de como é que você vai falar com aquela pessoa que te maltrata e quer teu mal? Você não sabe como é que vai lidar com o seu inimigo, se é que você tem? Como é que você gostaria de ser tratado? Como é que você gostaria que as pessoas falassem com você? Como é que você gostaria que as pessoas fizessem com você? Faça o mesmo com essas pessoas. Ah, pastor, mas ele fez isso comigo. Não importa.
O Evangelho nos diz que nós temos que amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Porque o nosso Deus é aquele que faz justiça por nós. E quando você faz o bem para aquele que faz mal para você, você amontoa brasas na cabeça dele, porque ele não vai entender por que você está agindo assim. Mas o Deus que você serve vai tratar com você, vai cuidar de você e vai fazer justiça por você no nome de Jesus. E tem mais. Eu ouvi uma pregação que eu nunca mais esqueço na minha vida, dizendo assim: faça pelos outros aquilo que Deus faria por você. É muito mais além do que aquilo que eu faria na minha pequenez. E nós vamos ser abençoados assim no nome de Jesus. 8. Deus quer que nós avancemos e não retrocedamos. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amados, quantas pessoas têm sido abençoadas por Deus e hoje já não vivem mais essas bênçãos porque retrocederam, por questões adversas, voltaram atrás, deixaram de viver aquele primeiro amor, deixaram de viver aquela vida abençoada. Eu já ouvi de pastores que diziam assim: na minha juventude, a juventude da igreja se reunia de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e se colocava em oração, e aqueles jovens tinham tanto poder, que quando saíam dali, se tivesse alguém cheio de demônio no quarteirão, só o fato deles se aproximarem daquela casa, aqueles demônios saíam de lá, porque eles estavam cheios do poder de Deus. Mas, quando agora pastores já não tinham mais esse poder e falavam com saudade daquele tempo, abandonou o tempo de oração, abandonou aquela vivência, aquela busca de Deus, né? Quantas pessoas têm retrocedido na vida, diante daquilo que Deus tem dado? Quantas pessoas têm abandonado suas famílias? Quantas pessoas têm abandonado aquilo que Deus tem abençoado? Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, para que nós possamos avançar no nome de Jesus. Porque muitas das vezes nós somos levados pelas conversas de Satanás, que levantam um e outro, que vem colocar nos nossos ouvidos conversas que seria melhor largar de mão. Se coloque de joelho diante de Deus, apresente sua causa a Deus e siga aquilo que Deus te orienta, porque Ele não te deu espírito de covardia no nome de Jesus. 9, já encerrando, Deus quer que nós tenhamos paciência. E aqui eu quero ler aqui alguns versículos para que nós tenhamos essa noção. Provérbios capítulo 15, versículo 18, o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Provérbios 20, versículo 22, não diga, eu farei pagar o mal pelo mal, mas espere no Senhor que Ele dará a vitória no nome de Jesus. Seja paciente, Deus não te abandonou, Deus não está ausente, Ele contempla todas as coisas e vai fazer justiça no nome de Jesus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, não andem ansiosos, não andem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica e ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Amado, você pode estar sendo afligido, mas a paz de Deus vai estar no teu coração. O perigo, o mal vai estar te cercando, mas a paz de Deus vai estar reinando no teu coração, porque a vitória é tua no nome de Jesus. E 10, e último, Deus quer que nós sejamos perseverantes em toda boa obra. Tiago capítulo 1, versículo 12, feliz é o que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu
àqueles que Ele ama, no nome de Jesus. Persevera na provação, persevera. Você não tem forças, você não tem entendimento, persevera, porque a força para você ir adiante, não voltar atrás, mas permanecer ali inabalável, não é tua, é do Senhor, no nome de Jesus. Persevera, porque você, depois de aprovado, você vai receber, no nome de Jesus, as bênçãos que Ele tem reservado para você, no nome de Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 23 e diante, diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, Ele é fiel. E consideremo-nos uns aos outros, para incentivar uns aos outros no amor, para as boas obras. 25, importante: não deixemos de nos reunir como igreja do Senhor, segundo o costume de muitos, ou de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja, no nome de Jesus. Mas aqueles que são fiéis, que são perseverantes, que não retrocedem, mas permanecem para sempre diante do Senhor, buscando com paciência, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, com paciência, esperando nele. O tempo vai vir do refrigério, o tempo vai vir da bênção, e o Senhor vai cuidar de todos nós, no nome de Jesus. Não volte atrás, não deixe de se congregar, não se afaste do Senhor. Persevere na sua busca, na leitura, na oração, de estar em comunhão com todos, para que todos nós, no dia que o Senhor voltar, na hora do arrebatamento, todos nós possamos subir no nome de Jesus. Todos nós possamos subir no nome de Jesus. Amados, como pastor, eu não sou super-homem, eu sou um ser humano como vocês. Também passam por provações, e diante das minhas lutas, quando eu já estou enfraquecido, quando eu já estou abatido, ou querendo me fazer desistir, eu olho para o alto, porque é de lá que vem meu socorro, eu clamo ao Senhor, porque Ele é que me renova no nome de Jesus, e assim como Ele me renova, Ele pode te renovar também no nome de Jesus. Algumas outras cartas, 2 outras cartas que eu quero ler aqui, Paulo fala a esse respeito. Como é que nós podemos corresponder àquilo que Deus espera de nós? Como é que nós podemos corresponder? E a resposta está aqui. Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Amado, não tem outro, mas é no Senhor. É no Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz: alegre-se sempre no... Novamente direi, alegrem-se. E diante disso, diante de todas essas coisas, Paulo se coloca de joelho diante do Pai, para clamar por aquela igreja, assim como todos nós podemos nos colocar diante de Deus, e orar para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele, o Senhor, nos fortaleça no íntimo do nosso ser, com poder, pelo Espírito, através do Espírito de Deus, que está em nós. Quantos de nós já não sentimos mais o mover do Espírito Santo que está em nós, que foi dado, uma vez que nós confessamos a Jesus, o nosso Senhor e Salvador? Quantos de nós não temos mais sentido o mover do Espírito Santo? Quantos de nós temos abandonado as orações, não temos mais alegria, nem temos tempo para ler a palavra? Quantos de nós, às vezes, vamos no culto, quando dá, amados, o Espírito Santo de Deus está em nós, Ele clama por nós, intercede por nós, para que nós possamos ser fortalecidos no íntimo do ser, com poder que vem do alto do Senhor. Versículo 17, para que Cristo habite nos seus corações, mediante a fé. E eu oro para que vocês, arraigados e alicerçados nesse amor, vocês possam, juntamente com todos
com todos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que nós todos possamos ser cheios da plenitude de Deus. Por quê? Diante de tudo aquilo que nós queremos e almejamos, o nosso Deus é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, diante de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O que é que você tem pedido para Deus? O que é que você tem buscado diante do Senhor? Amados, eu quero que você saia daqui diferente da maneira que você entrou hoje. Se você disser que você não tem jeito, é porque você está olhando somente para a tua força, está contemplando somente o que você tem. Porque o nosso Deus é o Deus de poder, é o Deus que nos renova, é o Deus que nos fortalece, é o Deus que nos alegra, quando nós o reconhecemos que Ele é Senhor e Salvador, quando nós buscamos uma vida de santidade, quando nós nos afastamos do pecado, quando nós reconhecemos que Ele é o Senhor sobre todas as coisas, quando nós provamos o nosso amor pelo próximo, como Ele nos amou. Se nós estivermos praticando tudo isso que Ele nos orienta, nós vamos ser cheios do poder de Deus, e a plenitude, seu amor vai estar presente em nós, no nome de Jesus, eu creio. E eu quero orar pela sua vida. Não sei como é que você entrou aqui, não sei como é que você está, se você está feliz por algo, ou se você está abatido, mas Deus tem muito mais para fazer na sua vida. E talvez seu pedido diante de Deus seja tão pequeno, mas Deus é aquele que faz muito mais por você. Posso orar por você? Você pode ficar de pé, no nome de Jesus? Eu não sei o que é que você tem, qual é o teu pedido diante de Deus.